E por causa da voz, do timbre, eu fiquei em treinamento, mas eu tinha 16 anos. No Macaiubá. Então, meu sonho estava mais perto do que eu imaginava. Mas eu não tinha conhecimento de inglês, então acabou ficando. Demorou um pouquinho mais para me conquistar, né? Para chegar até o rádio, estava eu ali com os meus 17 anos, se apresentando no quartel. Eu falei com o comandante, falei assim, olha, apareceu uma oportunidade, uma rádio nova, e eu vou trabalhar nessa rádio, eu não quero servir. É isso aí, sejam todos muito bem-vindos ao nosso episódio de número 9. É isso aí, a produção tá que tá hoje, hein? Tá esperta. Tá esperta. Produção de lag. Calma. Deixa esse assunto começou, Lindomar. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso episódio número 9. Nós somos a Banca Cast, eu sou o Matheus Soares e nós vamos juntos nessa produção. Quem te viu, quem te vê, Lindomar. 9 episódios. Olha só. Ei, Jack, como que você tá? Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus, como sempre, né? Achou que eu ia passar pro Lindo, né? Tava esperando mesmo. Me pega de surpresa. Olha o naipe, olha que bonitinho, cabelinho arrumado, barbinha feia. Pra vocês que julgam passando calça os meus jeans. banhos, eu tomei banho hoje, tá? Então tá bom. Sábado, né? É dia, né? É dia. Vocês estão numa frequência legal, hein? Mas eu acho que é muito pelo nosso convidado, cara. Ele chegou numa energia aqui hoje que foi sensacional. O Jack, ele já... pra quem não conhece presencialmente o Jackson, ele é muito disso, né? Talvez você não teve a oportunidade de conhecer ele presencialmente, mas quem conhece sabe que ele é muito nessa energia e foi bacana. Lindo, seja muito bem-vindo ao nosso episódio número 9. Pode iniciar suas considerações iniciais e a gente vai junto, né? E, inclusive, muito obrigado pelo convidado, esse acesso que você nos trouxe até ele. Buscou, né? Buscou, foi lá buscar. Foi buscar. Exatamente. Vamos lá, Lindo. Muito bem, Mate. Olha, um prazer enorme. 9 é um número importante pra mim. Numerólogo, não é isso. Coisa de crente, né? Crente não tem número, né? Vigia, irmão. Mas para você que está nos acompanhando aí, seja muito bem-vindo a mais esse pod da banca aí, um pod bem importante que vai te ajudar aí a se comunicar mais e melhor, pode ter certeza disso. Além de compartilhar com você uma história fantástica de vida, de muita superação, crescimento e muitas lições aí que com certeza vai agregar aí. Então, se faz sentido para sua vida, compartilhe com as pessoas que você gosta, as pessoas que estão próximas a você, para que elas possam ter acesso a esse conteúdo. Não é cobrado nada de grátis, como dizem, totalmente de grátis, não é? 100% grátis, isso aqui. Para eles, né? Para nós, não. Então você tem acesso a conteúdo de qualidade, um conteúdo de ponta que eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida aí. A gente faz isso com muito amor, com muito carinho para você. Muito bem, eu estou muito feliz. O convidado de hoje ele é super especial. Ele faz parte do nosso dia a dia, inclusive do dia a dia da minha família, vou dizer para vocês. Nós ouvimos ele todos os dias. Nós mandamos recados através da rádio, ele vai confirmar isso depois. Uma vez eu a gente tem as discussões nossas de casal e tudo mais, né? Eu e a Wanda, a gente teve uma conversa sobre uma situação de viagem. E a Wanda me mandou um recado através dessa pessoa. Ele falou, olha... Aí depois ele conta o que ele falou pra mim. Mas é muito especial. E você pode compartilhar com a gente depois? Depois eu compartilho, só me lembra aí. Então, beleza. Jackson, seja muito bem-vindo. 9º episódio juntos aqui. E é isso aí, meu amigo. Vai lá, suas considerações iniciais. Cara, como que eu vou fazer uma consideração depois do Lindomar? Até vou dar um recado pro Riva. Riva, toma cuidado porque o rapaz tem talento pra radialista também, hein? Não, mas com certeza, nós todos aqui, né? Eu percebi que todo mundo tem um jeitinho aqui especial. Eu só tenho uma reclamação pra fazer pra Wanda, né, Lindomar? Ô, Wanda, você me disse que era o lindo, ia ver. Não vi nada disso, não. Desculpa aí, mas olha, propaganda enganosa, brincadeira, Wanda. A família toda é linda, que Deus continue abençoando. E eu só tenho gratidão, né? Pelo incentivo, né? Das crianças, principalmente, assim, incentivando o trabalho da gente, né? Que o rádio é isso, né? Sem a audiência, sem o carinho do ouvinte, não tem sentido, né? É verdade. Não tem É nem isso trabalho, aí. né? Jack, é isso? Eu acho que é isso, cara. Eu sou mais da ação, né? Vamos fazer que... Quem feita o pavão aqui é o Lindomar. Lindo. Tá bom, vamos lá. A da ação, né? Da ação. Ó, pra você que tá assistindo em casa...
Dê uma olhadinha nos últimos episódios e vamos lá. Vamos recapitular lá. Iron Man em 1 ano e meio. 2 anos. Eu não falei a partir de quando. Eu ia contar essa data. Então, da data que foi postado o vídeo. 42 km até o final do ano. Até o final do ano. 300 km de bike até em 6 meses. Então, assim, ó. Tá banalizando o processo. Uma empresa multimilionária. Essa meta tá em pé. Essa tá. Tá acontecendo. Isso você viu o jeito que o Riva tá te olhando, né? Você vai ver. Não, mas eu tenho uma dica pra você. Que você tá me julgando, não, sem julgamento, eu tenho uma dica pra você. O que tá te faltando é o equipamento apropriado. De repente uma calça leg da Nike. Né? Na hora, vai queimar mais as calorias. Então dessa responsabilidade. Não podemos falar marca, tem que ser da Nike. Não é mesmo produção. Do risquinho, cara. Não ficar fazendo propaganda à toa, não. Se quiser, nem pagar o nosso royalties. Pessoal, vocês viram como que vai ser o nosso podcast hoje, né? Vai ser um dos mais animados que a gente já gravou Com hoje. certeza. A energia desse cara é sensacional. E a gente vai passear aí dentro dos nossos pilares que a gente acredita e que nós sempre estamos comentando por aqui. Mas como a gente já tá... né? Isso a gente aprendeu que a gente tem que cortar, né? Foi um feedback que a gente teve aí. Tá... Eu acho que é dele que tem que cortar. Eu não tô sabendo disso. Pode ser, mas eu fiz um curso recentemente e tenho que cuidar legal. com isso. Mas o nosso convidado de hoje é o Riva, o Rivaldo Pereira, mais conhecido como Riva Bacana, né? Pode ser que você já escutou a voz dele, com certeza já escutou, né? A voz dele aí. Ele é radialista, locutor e apresentador. E tem diferença e ele vai explicar isso pra nós. E ele é casado, pai do Lucas, do André, o MC Cotonete. Ele vai também trazer pra gente Eu quero saber um pouquinho desse nome, cara. do filho dele. É curioso também. O Nicolas e a Isabela. Riva Bacana. Muito obrigado pela participação, uma honra ter você aqui com a gente. E vamos junto nessa energia aí, conversar um pouquinho. A gente quer escutar a tua história, como que você chegou na rádio. Hoje atualmente está trabalhando na Gospel, né? Então a gente vai junto aí conversando e trocando essas figurinhas aí. Seja muito bem-vindo, por favor, a palavra é contigo. Obrigado, eu que agradeço aí, a equipe aqui muito contagiante, né? Toda a equipe aqui do Banca. Estou me sentindo em casa, com certeza, aqui com vocês. Então, a história começa muito interessante lá em São Paulo, né? Eu com minha mamãe, né? Que está com Deus, e eu era pequeno ali, né? E o interessante é que em São Paulo eu fui numa Lojas Americanas e tinha um locutor lá falando aquela coisa e não parava de falar. E eu pequeno ali, acho que tinha uns 6 anos ou menos, comecei a andar ali naquela loja, eu vi aquela voz contagiante, alegre, e aquilo lá me mexeu comigo, sabe? E todo o tempo eu ficava, poxa, que legal, como é simpático esse locutor, como que ele mexe com a gente. Daí vem a história com as crianças, né? Acho que até por isso, né? Porque quando se tem simpatia, né? Quando se acaba envolvendo, por mais que de repente não seja aquilo que a pessoa gostaria de ouvir, mas é envolvente, né? E a minha história começa aí, lá em São Paulo. E também eu conversei, últimas palavras da minha mãe, eu perguntei, mãe, mas como que... o que eu dei sinal que queria trabalhar em rádio? Ela falou assim, lembro uma vez que você chorou em frente a uma loja porque você queria uma vitrola. Eu falei, poxa, mas não lembro desse episódio, né? Eu não deu tempo de gravar com a minha mãe, eu queria gravar com a minha mãe um pouquinho da história, da minha história, né? E não foi possível. E começa ali em São Paulo. E de São Paulo eu venho, passo um tempo, minha mãe era casada com o pai do meu irmão, na época que eu não conheci meu pai, né? Minha mãe foi mãe solteira em São Paulo, ela é uma empregada doméstica e tal. Não conheci e não tinha curiosidade de perguntar para minha mãe quem é meu pai. Então, eu não tive essa curiosidade porque ela sempre foi mãe e pai para mim, né? Então, a história com a minha mãe é muito forte, assim. Foi mãe e pai. E passou o tempo, tinha o meu padrasto, né? E tinha um problema sério ali com a questão das drogas já ali, né? Meu padrasto era viciado, tinha um bom emprego, mas ele infelizmente era viciado numa droga pesada aí e acabou complicando. Minha mãe, nasceu meu irmão na época, meu padrasto me levou até o açougue, né?
comprou uma carne, pegou meu irmão e viajou para o estado dele, que era o estado de Pernambuco, em Recife. Mas sem avisar minha mãe. Eu só cheguei com a carne, né? Em casa, daí passou um tempo, dela sentir, viu que ele não voltou mais, né? Passou um tempo, ele voltou, tal. Minha mãe ficou assustada com aquilo, porque ela não, eu acho que ele tinha vergonha dela, tal, algo assim. E daí não quis apresentar, levou o filho para apresentar para os familiares dele no estado de Pernambuco. A gente morava na capital de São Paulo. Foi onde eu nasci também. E o que aconteceu? Na primeira oportunidade, a minha mãe pegou e vendeu tudo que tinha quando ele foi trabalhar em São Paulo, e a gente veio para o estado do Paraná. A gente veio parar na cidade dos pais dela, né? Em Carlópolis, Jacarezinho, Carlópolis ali, uma história ali. E ali a gente recomeça a nossa história no Paraná, que daí ali a questão era uma região rural, aquela plantação de melancia, coisa bonita assim, né? E eu de babá do meu irmão, né? Meu irmãozinho era um bebê e eu não tinha acho que 10 anos. Tava ali com o bebezinho de babá enquanto minha mãe ia trabalhar, creio, na roça e tal. Essa história. Infelizmente, não ficamos ali, né? Em Carlópolis. A gente veio para Curitiba já com uma situação mais agravante, sem casa e tal. Fomos parar no albergue em Curitiba. Eu até falo que no meu currículo, que normalmente eu ia até começar assim, né? Normalmente eu vejo aqui só tem gente boa aqui, né? No Banca. São histórias de vidas maravilhosas, dicas de doutores, empreendedores, né? Empresários, né? E de repente uma história diferente, né? Contra de repente tudo que há, né? Mas o legal de tudo assim é que eu confesso que chegamos em Curitiba, moramos no albergue e durante o dia a gente saía a pedir na rua, né? Eu saía pedir qualquer coisa, porque dava fome durante o dia, né? Eu era pequeno e tal. E daí minha mãe ia também até um postinho, pegava um açúcar, fazer uma água com açúcar para a gente tomar alguma coisa durante o dia. Então foi uma situação muito de miséria, assim. Mas eu digo assim que foi importante na minha vida, né? Foi uma situação de miséria importante. A primeira oportunidade que minha mãe teve, ela saiu daquela situação de rua para o bairro onde hoje onde a gente tem ali a nossa casa, né? No Uberaba, né? Então, e daí começa toda a minha vida ali, né? Meu sonho e tal. E você vai lá, Jack. Eu acho que isso tudo que você passou faz ser quem você é hoje, certo? Porque eu também, essa semana, inclusive, estive da onde eu vim, que foi lá de Pinhais e tal, relembrando, até fiz uma oração agradecendo a Deus por tudo que Ele me concedeu e tudo que Ele fez na minha vida e transformou. Só que sem essas lições que eu tive lá atrás, na questão da miséria mesmo que a gente viveu, nas dificuldades, eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui gravando esse episódio com vocês. Então, eu acho que é isso. Acho que isso, as situações te levam a ser quem você é hoje, né? Te moldam, né? É verdade. O legal de tudo é que eu me considero hoje uma pessoa, quando eu falo de pobreza, eu considero uma pessoa muito rica. Da rua pro ar, né? Se for fazer uma brincadeira aí, ou em breve, o livro Das Ruas para o Ar, de Riva Bacana. Alô, atenção, editor. Alô, produção. Talvez é chamada já. Já arruma o produtor aí, empresário para bancar. Mas então eu tenho muito isso. Acabou acontecendo muito isso na minha vida, que eu me considero uma pessoa rica. Não só porque eu tenho Deus na vida, mas pela situação que eu estava e para a situação que estou. Mas você não tem bens? Mas sou rico. Porque não tem maior alegria maior riqueza do que a saúde, do que você fazer o que você gosta. Legal, muito bom. Iva, e é uma história de superação assim fantástica, né? E até o que a gente observa muito é que às vezes existe uma dificuldade muito grande de pessoas com histórias parecidas eventualmente conseguir passar, né, por tudo isso de forma
falar assim, eu superei, hoje eu estou nessa condição aqui melhor e tal. Muitos, infelizmente, acabam até ficando pelo caminho, né? E que bênção que você está numa construção aí bem interessante. Como que foi essa parte em que momento que você teve contato com a rádio, com essa parte de locução, radialista, e até para explicar as diferenças que o Matheus trouxe ali pra gente, trazendo um pouquinho mais essa parte, quando que isso te brilhou os olhos? Você falou, nossa, isso aqui, eu quero ser radialista. Eu era pequeno ainda, eu ouvia muito rádio, né? Sempre gostei do rádio. E até hoje tenho esse vizinho vivo ali no bairro Uberaba. E ele tinha aqueles rádios antigos, né? Que AMs, que o sinal de São Paulo, Rio de Janeiro, acontecia ali, sinal de São Paulo e Rio, né? Com as informações ali a rádio de Rio, São Paulo, que foi a minha escola, assim. E eu ouvia muito. Eu emprestava aquele rádio, a minha brincadeira, a minha maior alegria era voltar da escola, ou pegar aquele rádio emprestado e ficava ouvindo aquele rádio. Era a pilha ainda, ficava lá no meio do campinho, ouvindo aquele rádio, ouvindo as rádios. Então, aquilo ali me fascinava. Qual rádio você gostava mais, Riva? Eu gostava da Rádio Tupi, da Rádio Globo, da Rádio de São Paulo. Depois, aconteceu de ouvir outras rádios, né? De Jovem Pan, gostava de ouvir o Djalma Jorge. O Djalma Jorge era um programa humorístico da época dos anos 80, que não tinha internet, né? Não tinha TV, eu não tinha TV, né? O que eu lia muito, gostava de ler muito gibi, né? Não tinha TV, não tinha internet, então eu gostava de ouvir muito os programas do Djalma Jorge na época, que acontecia no sábado e domingo na Jovem Pan. Era a minha alegria. E qualquer programa de rádio era motivo para ouvir um programa romântico. Eu ficava imaginando por que o locutor, o que o locutor fala com o ouvinte fora do ar, né? Eu ficava me imaginando assim, poxa, quando eu for locutor, quando eu estiver na rádio ali, vai ser legal, tomando aquele cafezinho, fazendo aquele programa. Então eu sempre me imaginei na rádio. Que legal. Você já foi idealizando, foi criando esse cenário na tua mente. E começa, e a pergunta que você fez foi onde tudo começa. Eu vi um anúncio na cidade de Curitiba, anúncio dia tal, o curso de locutor e dublador de filmes, com Albany e Godinho de Portugal. Vi essa chamada, acho que eu vi na Caiobá, essa chamada. Eu fiquei fascinado, meu Deus, era 200 cruzeiros, sei lá, o preço do curso. E eu não tinha esse dinheiro, né? E eu era fascinado por rádio, né? E tinha o senhor Aparecido, corintiano, ali no bairro Uberaba, já não está entre nós o senhor Aparecido, mas ele foi muito legal comigo. Ele tinha uma banquinha de doces ali, ali na vila. Ele falou assim, Riva, eu vou pagar esse curso no Sesc. Legal. Ele foi o primeiro a me impulsionar. Transformou sua vida. Eu tenho muitas pessoas que me ajudam até hoje de várias formas, né? E fica até difícil agradecer a todas as pessoas. De alguma forma me ajudou, me levantou, me impulsionou, mas ele foi uma daquelas pessoas, né? Primeiramente minha mãe, daí veio ele de fora e falou assim, vai. Tua mãe te incentivava muito. Minha mãe sempre foi, né? E depois meu irmão, que eu acho que uma pessoa que mais me amou aqui nessa terra foi meu irmão. Ele era fantástico. Eu nunca vi, porque como eu tive pai, ele tinha aquela coisa, uma referência, né? Esse camarada e tal, né? Então era legal esse carinho. Mas, então aconteceu isso. Eu fui fazer esse curso. A Albany era uma professora, o Godinho, o dublador do Zé Carioca, na época do desenho Zé Carioca. Então era um curso fascinante. E o senhor Aparecido, ele foi usado ali por Deus para me abençoar com o curso no Sesc. Fiz o curso, conheci muita gente do meio, né? Tem muitos profissionais da área, outros optaram por outras profissões, né? Mas Roberto Insa, que hoje é apresentador, acho que na Banda B, se eu não estou enganado, está na Banda B, né, ali. Mas o Roberto Insa é apresentador de TV e tal. Eu fiz o curso, ele estava nesse curso. Então eu conheci ali também o Gilson Sodré, que
deu a voz da cobrinha, fofoqueira ali da Rick, Já ouvi falar local, bastante. Curitiba, né? O Gilson Sodré é um tremendo imitador, né? Eu lembro que o Gilson, na CNT, ele pro Ratinho fazia algumas imitações ali no programa da CNT. Você imita alguma coisa, Riva? Não. Nadinha, não quer nem arriscar. Não, todos. O que eu imito aqui pode, de repente, a pessoa interpretar mal, mas eu gostava de ouvir muito os programas do Edir Macedo, né? Então, tem um problema sério. E eu amava. Essa minha imitação, ela me trouxe um problema sério, porque, porque hoje eu estou casado com o meu amor, Josileide, meu amor. E ela era da Igreja Universal. E quando ela me ouviu, eu imitava... Foi assim que você conquistou ela? Não, foi assim que eu não conquistei. Porque daí quando ela me ouviu, eu trabalho hoje à tarde numa rádio, que é a Rádio Casa China também, de manhã na Rádio Gospel, e à tarde tem a Rádio Casa China, que a gente faz para algumas lojas, né? Em rede, para algumas lojas do Grupo Casa China, não todas, mas algumas principais lojas na cidade de Curitiba, né? E no Paraná, Santa Catarina. Joinville, a loja de Santa Felicidade, tem a loja de Londrina, Maringá. Então, Opa, loja de Londrina e Maringá ainda não vendo. Tem que lá visitar. Vem aí, Paranaguá, né? Então, então a gente trabalha com a Casa China, que o pessoal me acolheu assim, de uma forma tremenda, e fazendo o que eu gosto, que é o rádio também, né? Sim. Mas resumindo tudo, fiz esse curso, conheci muita gente boa, né? Como falei do Gilson Sodré, do Roberto Insa, Márcio Amaral, vários nomes do rádio, muitos profissionais da área, assim, que foi fantástico. E eu fiquei, e por causa da voz, do timbre, eu fiquei em treinamento, mas eu tinha 16 anos, na Caiobá. Então, meu sonho estava mais perto do que eu imaginava, né? Mas eu não tinha conhecimento de inglês, então acabou ficando, demorou um pouquinho mais para me conquistar, né? Para chegar até o rádio, estava eu ali com os meus 17 anos se apresentando no quartel do Boqueirão. Eu falei com o comandante, falei assim, olha, apareceu uma oportunidade, uma rádio nova em Campo Largo, essa rádio, e eu vou trabalhar nessa rádio, eu não quero servir. Ele olhou para mim assim, meu rapaz, a gente não quer ninguém para dar problema, tá dispensado. Ele dispensou, e eu fui morar, no rádio. Eu fui morar literalmente em Campo Largo na época, na 97.9, hoje 97.7, que é a Massa FM. Mas antes de ser Massa, ela era 97.9, e ali ela tinha uma história uma música sertaneja, uma rádio da cidade. Quem é de Campo Largo sabe, foi marcante ali. Tocava muita música gauchesca também. E passou um tempo, o deputado Felinto, na época, já também não tá com a gente, Felinto, ele comprou a rádio e virou Melodia. A Melodia era famosa ali no Rio de Janeiro, até hoje, né? A Melodia do Rio. Ele tinha uma amizade com o Francisco Silva, e o Francisco Silva acabou cedendo ali uma parceria, começou a Melodia do Paraná, a primeira FM evangélica do Paraná. Foi onde tudo começou ali, na linha cristã, né? Com a comunicação cristã. Então foi muito legal. Começou e nessa época você já era cristão ou não? Não, eu tinha, aliás, eu tenho uma história para contar, falando antes de ser, depois do curso, até depois você cola aí, faz um recorte, né? Banca Cast, recorte. Então, antes disso, eu tive uma situação muito interessante, que eu volto naquela pergunta, você imita alguém? Eu imitava tudo, eu gostava de imitar os locutores de rádio, gostava de imitar. E nessa situação, eu já tinha feito curso, eu acredito ou não lembro exatamente se eu tinha feito curso, mas eu estava ali, eu estudava no colégio aqui no centro da cidade, no Xavier. Eu já estudei, gente, no colégio Xavier da Silva, no centro da cidade, bem do lado do DR ali. E eu estava ali brincando, né? Que rádio que você ouvia ou ouviu? Fora a gospel. Que a gospel... A Massa. A Massa. Massa FM é bem melhor. A Mundo Livre.
Mundo Livre. Na Mundo Livre você ouve Dire Straits. Né? Mundo Livre, né? E tinha na minha época tinha a 98 que eu via muito o Paulo Vaz. O Paulo Vaz é um ícone. A história da minha vida. Mas antes disso, antes do Paulo Vaz da história da minha vida, ele trabalhou nas principais rádios do Paraná, né? E eu lembro o Paulo Vaz na Estúdio 96, que hoje nem sei que rádio que é, mas o Paulo Vaz, Estúdio 96, com você, tal, era as rádios que eu via. E também tinha a 98 que o Paulo Vaz fazia, que era assim: 98 FM, Good Times, 98. Até meia-noite, as músicas que tocam o seu coração. Essa já ouvi. É locutor romântico. Ouro Verde. Ouro Verde já é assim. Ouro Verde FM Easy. Você ouviu? Air Supply, Lonely is the Night. Esse manja. Essa era fim de noite, então eu brincando. O André gostou. Você escuta, né, André? Acionou gatilhos ali, lembrou de alguma coisa. Mas eu quero, com todo respeito que eu tenho ao Ouro Verde, hoje a gente temos opções aí bastante em Curitiba para ouvir rádio nessa linha. Gosto muito da Alfa. Marumbi. Marumbi é legal. Você lembra do... o Daniel. Marumbi FM. Ele tem a voz só dele, não se imita não. A voz do Daniel, impossível. E a voz polêmica que você imitou, qual foi o B.O. que deu BO? Que deu problema? Essa voz deu problema porque eu distanciei o contato com a minha digníssima esposa hoje. Que ela antes de me conhecer, ela achou que eu estava tirando sarro da igreja que ela frequentava, que era Universal. Então a gente não vai criar problema. Era Universal, mas não, eu estava brincando. Tá. Eu brincava até com tinha um vereador em Curitiba, eu brincava na frente dele, eu gostava de brincar, né? Não gosta mais. Você gosta de brincar, na verdade. Você gosta. Não nesse assunto, não nesse assunto. Não nesse Ah, tá, sim, não nesse. Mas Boa. até quando, se eu ficar desempregado, eu quero, de repente, ter umas aulas aí com o Edir Macedo, quem sabe. É claro que não é só aulas, né? Eu vou ter que estudar, né? E eu, com certeza, eu já tenho, a dicção eu já tenho. Certo. Meu amigo, minha amiga, hoje, sexta-feira da vitória. É bom. Eu vou ficar feliz em ouvir. Não, eu sempre, né? Tem a questão de ter um locutor pentecostal no Universal. O Universal diz que não, mas tem. Meu amigo, minha amiga, o fogo tá pegando aqui, meu amigo, minha amiga. Tem um bispo que eu amo ouvir, né? Que é o Edir Macedo. Eu gosto dos ensinos do bispo Edir Macedo, que é assim: meu amigo, minha amiga, você que está desanimado, triste, angustiado, quando você se entregar, você vai entender. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele! E o mais ele fará. Dá uma descarga e volta. Aquele choque. Tá dormindo? Quebra o Acorda. estado, né? Então é uma benção, né? Então, eu não tenho. As igrejas aí, falando em igreja, se querem aprender alguma coisa, a Igreja Universal realmente marcou. Hoje tem igrejas em todo o mundo, né? Sim. Hoje, as maiores igrejas da Igreja Universal tá na África, né? Eles são muito ousados e muitas vezes nós, de outras denominações, fomos menos ousados, por isso que não alcançamos algumas coisas. Então, eu louvo a Deus pela vida desse ministério da Igreja Universal. A ousadia. Exatamente. Mas hoje você...